E se existisse uma lei para resolver um crime que ninguém viu acontecer? Onde a única prova fosse, sei lá, um ritual divino? Pois é, hoje a gente vai mergulhar num código de leis antigo, lá do livro de Números, que lida com tudo, desde a organização de um acampamento inteiro até um julgamento super dramático por ciúmes. Então, para a gente entender como essa sociedade funcionava, nosso roteiro é o seguinte. Primeiro, vamos ver as regras que mantinham a ordem no acampamento. Depois, como os erros individuais eram corrigidos. E, por fim, o prato principal, a tal lei dos ciúmes, que é essa história fascinante do ritual para julgar uma acusação sem prova nenhuma. Bom, vamos começar pelo básico, né? A ordem no acampamento. Para essa comunidade nômade, a sobrevivência não era só uma questão física, não. Tinha um desafio muito maior: manter a pureza espiritual num espaço que eles acreditavam ser sagrado, um lugar que eles dividiam com o divino. E olha só, essa citação aqui é a chave de tudo. Ela mostra que essas regras de pureza não eram sobre higiene ou saúde pública. Era pura teologia. A crença era que Deus literalmente morava ali, no meio deles. Então, o acampamento tinha que ser um santuário. Contaminar o lugar, isso era arriscar a própria presença divina. Mas o que significava ser impuro, afinal? É super importante a gente entender que isso não era necessariamente um pecado. Era mais um estado ritual. Tipo, ter contato com a morte ou certas doenças. Não era uma falha de caráter, sabe? Era uma condição que deixava a pessoa temporariamente, digamos, incompatível com o espaço sagrado e aí exigia um afastamento para a purificação. E as regras eram bem específicas, viu? E valiam tanto para homens quanto para mulheres. Certas condições de pele, fluxos corporais ou contato com um corpo morto, tudo isso exigia que a pessoa se afastasse. Imagina o impacto social disso, né? Ser temporariamente exilado para proteger a santidade de todo o grupo. Ok, saindo da pureza do grupo, vamos agora para a justiça entre os indivíduos. O que acontecia quando uma pessoa prejudicava a outra? O sistema deles era interessante. O foco não era só punir, era principalmente reparar o dano. O caminho para a reconciliação era bem prático. Primeiro, a pessoa tinha que confessar o que fez. Depois, devolver tudo que foi perdido. E olha o detalhe, ainda era preciso adicionar um quinto a mais, ou seja, 20%. A ideia não era só devolver o que era devido, era compensar a vítima pelo transtorno, um princípio de justiça restaurativa praticamente. O sistema era tão bem pensado que tinha até uma salvaguarda. E se a vítima não tivesse nenhum herdeiro para receber a restituição? A dívida não era esquecida, não. O pagamento ia para o sacerdote, que representava a comunidade. Isso garantia que nenhuma transgressão ficasse sem a devida reparação. Agora, a gente chega no desafio mais complexo de todos. Um conflito profundamente pessoal, dentro de um casamento, alimentado por suspeita, mas sem nenhuma evidência concreta. Isso nos leva a um dilema universal. Como é que se lida com um crime oculto? Num caso de adultério sem testemunhas, a suspeita, por si só, já pode ser tão destrutiva quanto o próprio ato. Como é que uma sociedade pode encontrar a verdade e restaurar a ordem? A lei entra em cena nesse cenário de pura suspeita. Um marido consumido pelo ciúme, uma esposa sob acusação, mas zero provas. Era um impasse venenoso, a palavra de um contra a do outro, ameaçando destruir o casamento e a reputação. A solução para esse impasse humano? Levar o caso a um tribunal divino. O texto descreve um ritual super elaborado, uma cerimônia toda projetada para forçar a verdade a vir à tona, deixando o veredito final nas mãos de Deus. E é importante notar que isso estava longe de ser uma briga de casal privada. Era um procedimento público e formal envolvendo o marido, a esposa e o sacerdote e utilizava elementos sagrados, como farinha de cevada e água benta, num ritual muito bem estruturado. O sacerdote conduzia um protocolo meticuloso. Cada ação: colocar a mulher perante o Senhor, descobrir a cabeça dela num ato de exposição pública, entregar a oferta, aumentava a tensão e a gravidade do momento, deixando bem claro que aquilo era um assunto entre a comunidade e o divino. O sacerdote, então, recitava uma maldição poderosa. Isso tornava as consequências do ritual explícitas e, nossa, terrivelmente claras, não só para a mulher, mas para toda a comunidade que assistia. Não sobrava nenhuma dúvida sobre o que estava em jogo.
O clímax do ritual era uma série de atos muito fortes. As maldições eram escritas e depois lavadas na água amarga. E então, no momento mais dramático, a mulher bebia essa mistura, basicamente internalizando literalmente as consequências do seu juramento. Certo. E depois de todo esse ritual, o que acontecia? O veredito não vinha de um júri ou de um juiz. Acreditava-se que a resposta viria diretamente de Deus, manifestada no corpo da mulher. E o veredito era absoluto e visível para todo mundo. Não tinha meio termo. Se fosse considerada culpada, o resultado era uma maldição física devastadora. Mas se inocente, ela não só era absolvida, como recebia a bênção da fertilidade, um sinal público de que tinha sido inocentada. Então, por que um ritual tão extremo? Porque ele servia a um propósito social que era vital. Numa situação sem provas, onde a suspeita podia simplesmente corroer uma família e a comunidade, esse ordalho fornecia uma resposta definitiva. Fosse qual fosse o resultado, ele trazia um encerramento, um ponto final na história. E o texto termina com esta declaração que dá o que pensar. O homem fica livre da culpa, mas a mulher arcará com as consequências. Isso nos joga numa reflexão profunda sobre justiça, poder e gênero naquela estrutura antiga. O que o sistema legal que coloca o ônus da prova, literalmente, no corpo de uma mulher, revela sobre os valores de uma sociedade? É uma pergunta que, ecoa através dos séculos.